O Irã vazou supostos termos do acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, acordo que pode encerrar de vez de forma definitiva e não temporária esta guerra que arrastou os dois países e também Israel e outras nações do Golfo Pérsico, como os aliados americanos, para uma guerra de 100 dias, mais de 100 dias. E esses termos foram vazados pela mídia iraniana, mídia estatal Mer News, mostra os detalhes desse suposto rascunho de memorando de entendimento que foi escrito entre os dois lados, intermediados, é claro, pelo Catar, pelo Paquistão. E esses termos, eles formam esse memorando de entendimento de 14 pontos entre Irã e Estados Unidos. Vou dizer aqui cada um deles, explicando de forma detalhadas os principais pontos. E, para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, trato aqui sobre geopolítica e com abordagens militares. Se ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva e ative o sino de notificação. E o que então foi vazado desses supostos termos ou 14 pontos desse rascunho do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã? Alguns termos aqui vão ser melhores explicados e detalhados, porque eu considero, é claro, importante, e logo de cara temos um pedido que veio de uma do próprio Irã como concessão, de fato, para encerrar esta guerra, aceitar os termos americanos como a cessação imediata e permanente de todas as operações militares de todas as frentes, incluindo o Líbano. Aqui que entra um problema, porque Israel não está fazendo parte como atores, figurantes destas discussões, desse memorando, porque neste momento só estão os Estados Unidos e o Irã negociando entre eles. E só que o Irã, como eles possuem o seu principal aliado regional, que é o Hezbollah no Líbano, que é a maior força ainda, é considerada a maior força paramilitar ou força militante pró-Irã no Oriente Médio, e sabemos que o Irã perdeu grande parte da sua força, seus braços militares e paramilitares, para fazer frente contra Israel, como o Hamas, como os Houthis no Iêmen, como o Kataib Hezbollah no Iraque, entre outras milícias militantes radicais islâmicas pró-Irã na região da Síria. Isso fez com que o poder de influência iraniana fosse reduzida, o poder fosse reduzido ao longo desses últimos anos de batalha, de guerra, travados entre Israel e o Irã. Só que o problema maior está na ausência de Israel nesse entendimento, nessas discussões que são bilaterais entre Estados Unidos e Irã. Só que o Irã, ele diz que a concessão, ela só vai ser de forma, clara, aceitável nesses termos, de acordo com os Estados Unidos, se Israel interromper suas atividades, interromper seus conflitos, seus ataques no Líbano contra as posições do Hezbollah, um principal aliado do Irã. O Irã sabe que Israel está além das faixas de fronteira ao sul do Líbano, já está se dirigindo mais para o rio Litani, e isso faz com que há uma zona de projeção de segurança abundante em favor de Israel para controlar o eixo de resistência financiado pelo Irã, que é o Hezbollah, que agora eles não conseguem de forma eficiente atacar a região norte de Israel, que comprometa de fato a segurança e a estabilidade da sociedade na região. E isso já está sendo observado pelos iranianos como algo muito ruim, se esse acordo acontecer com os americanos sem colocar o Líbano neste, montante, né, de discussões. Só que ele coloca Líbano, ele não tem coragem de colocar de forma, definitiva o termo grupo, militante Hezbollah. Não precisa nem falar sobre terroristas, mas sim, Hezbollah, ele coloca de forma generalizada o Líbano. Então isso já é
um grande obstáculo para essas discussões desses termos de acordo com os Estados Unidos, porque os americanos sabem que Israel não vai ceder, pode ser que haja um retrocesso até algumas áreas específicas de segurança no Líbano, mas as tropas israelenses não devem se retirar, mesmo que o Irã solicite essa possibilidade para como se fosse uma concessão para assinar um acordo com, os Estados Unidos, que possivelmente será na sexta-feira em Genebra, na Suíça. Então é um termo já, de cara, muito difícil de ser realizado, e muito possivelmente os intermediadores dessas discussões estão tentando, mudar essa questão e colocar ali um avanço, um recuo das tropas israelenses, de algumas áreas do Líbano e não a sua retirada total, porque isso não vai acontecer. Outro termo interessante que eu observo é o compromisso dos Estados Unidos de não interferir nos assuntos internos do Irã e, é claro, respeitar a soberania iraniana. Isso é um fato que é muito visto como ideal para outra concessão dessa possibilidade de acordo. Haja vista que os Estados Unidos conseguiram eliminar um principal líder, a principal figura, tanto religiosa quanto política iraniana, Ali Khamenei, apesar do seu filho, que ainda não apareceu à vista do público, ninguém sabe se ele está vivo ainda, não há voz, não há vídeo relacionado à sua existência, se ele ainda realmente está vivo, mas ele representa agora, a partir deste ponto, né, de ser nomeado o líder supremo como representante político, militar, comandante em chefe, de fato, do Irã. Há outra questão também de suspensão das sanções sobre exportações de petróleo e petroquímicos, permitindo ao Irã acesso total às receitas, que até então não vinha acontecendo isso desde a retirada dos Estados Unidos, desse acordo de JCPOA de 2018, com Donald Trump em seu primeiro mandato. Houve diversas sanções por conta das violações, nucleares por parte do Irã, que construiu e elaborou, desenvolveu diversos sistemas de enriquecimento, secretos, enterrados ali em áreas subterrâneas, e a inteligência americana identificou isso e assim Donald Trump retirou-se, um acordo encabeçado por Barack Obama lá em 2015. Só que esse acordo dava muitas cláusulas, muitos termos, muitas garantias para os iranianos. Não foi à toa que ele detinha mais de 18 páginas, ou se eu não me engano, 18 páginas de acordo. Só que agora esse memorando de acordo com os Estados Unidos tem apenas uma página e meia, para você sentir como que Donald Trump colocou ali uma linha, um cerco total contra o Irã, sem dar garantias, sem ficar enfeitando muito, como Barack Obama fez junto com a Rússia na época. Há também uma questão de liberação de 24 bilhões em ativos iranianos congelados no Ocidente, a exigência também dos Estados Unidos e também de aliados, que apresentem planos de reconstrução do Irã no valor mínimo de 300 bilhões de dólares. É algo que isso chamou a atenção do Donald Trump, que ficou furioso em relação a essa notícia, que foi espalhada também pelas mídias ocidentais, porque tudo isso são termos, supostos termos que foram publicados, vazados pelas autoridades iranianas. Temos então aqui que reconhecer que esses jornais, essas mídias estatais são, de fato, instituições de porta-voz do governo iraniano, do regime iraniano. Então, ao passo que eles mencionam a reconstrução do Irã como concessão para um acordo, isso pegou muito mal, e Donald Trump já negou de cara que isso seja algo verdadeiro. E até criticando as mídias do Ocidente por veicular isso, por estar dando ouvidos para uma possibilidade desta que é praticamente, impossível de acontecer, porque vai dar garantias para o Irã usar esse dinheiro para outros assuntos. Há também a questão que eu acho também principal, que é a reabertura do Estreito de Hormuz em até 30 dias,
sob arranjos iranianos, ou seja, sob os interesses iranianos, mas de fato esse bloqueio naval americano, por exemplo, já está acontecendo e o bloqueio também iraniano já reduziu, já atenuou e muitas embarcações já estão passando pela região. Isso é um fator positivo para a estabilidade, da economia do mundo e também para a distribuição de recursos energéticos, já que a região ela é responsável por um quinto de todo o sistema de petróleo, de distribuição de comércio de petróleo de todo o mundo. Há também um período de 60 dias que eu vejo muito importante também, as negociações focadas em destino do urânio enriquecido a patamares de 60% de pureza, que muito possivelmente está em torno de 440 quilos de urânio, e também outras questões relacionadas com atividades de enriquecimento de urânio, qual a quantidade que os Estados Unidos vão permitir o Irã de enriquecer, e se realmente eles vão poder enriquecer, entre outros compromissos também com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso faz com que o Irã nunca eh, irá obter, nunca irá correr atrás de uma arma nuclear. Ou seja, ele vai estar se comprometendo de fato, assinando, pelo menos assinando, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso faz com que o Irã ele seja observado também pela comunidade internacional, e se ele violar, a comunidade internacional também vai recair sobre os ombros do regime iraniano, e não somente os Estados Unidos. E agora também, nesse segundo o que foi vazado pelos iranianos, os americanos se comprometeriam a não impor novas sanções, nem enviar mais forças durante as negociações. Forças essas, forças navais, forças aéreas, para a região do Golfo Pérsico. E há também uma exclusão explícita do programa de mísseis balísticos do Irã e do apoio a grupos, de procuração nas negociações. Isso significa o quê? Que não haverá nenhuma discussão na limitação do desenvolvimento de mísseis balísticos. Não vão estar nessa pauta desse acordo que será assinado possivelmente na sexta-feira lá em Genebra, na Suíça. Nem tampouco, o fim do financiamento dos grupos militantes, dos grupos de procuração, confirmando então de fato que o Irã financia esses grupos que atacam Israel e os aliados. Há também uma questão que os funcionários e mídia estatal chamam esse momento, desses termos que estão levantados aí pelo Irã, que vão ser pautas ali para um entendimento, memorando de entendimento final, para um acordo final na sexta-feira com os Estados Unidos, como uma vitória final, tanto militar quanto diplomática, política, contra os Estados Unidos. Isso representa uma narrativa que propriamente os Estados Unidos, com Donald Trump, também está utilizando para falar que venceu essa guerra contra o Irã, dizendo que o Irã agora não vai ter mais, urânio enriquecido e nunca terá uma arma nuclear. Como é o fato, né, disso tudo, como é o contexto disso tudo, que os americanos atacaram o Irã por conta realmente dessa questão relacionada com o enriquecimento de urânio a quase patamares de uma arma nuclear. E agora, quem está de fato falando a verdade? Será que essa divulgação feita pelo Irã, ah, vai de encontro real com, os termos que estão lá nos Estados Unidos, que foram assinados digitalmente pelo Donald Trump, pelo, JD Vance, Marco Rubio, pelo presidente do parlamento iraniano, Galibaf. Será que realmente esses termos são iguais aos termos americanos? Vamos saber somente na sexta-feira. E para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização sobre o que vem por aí, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo.